vida do cristão, ela precisa ser uma vida de evangelização intencional. O que é isso? Evangelização intencional. Você é uma pessoa que evangeliza intencionalmente, tudo na sua vida tenta trabalhar isso, ou você não se importa? Você é como algumas igrejas, ou uma delas que eu conheço, que tem uma doutrina de uma predestinação fatalista, que diz assim: quem Deus escolheu vem para cá. A gente vai ficar aqui louvando a Deus, vamos levantar a mão, acho que lá nem levanta a mão, mas vamos louvar a Deus, vamos tocar os hinos e tal, e aí quem Deus escolheu vem. Para que a gente vai atrás? Porque todo mundo já foi eleito, né? Todo mundo é predestinado. Os predestinados vêm. Isso é uma predestinação fatalista. Graças a Deus a nossa igreja presbiteriana não entende assim. Ela procura trabalhar esse indo de Jesus. Claro que em alguns locais, algumas vezes nossa igreja presbiteriana, pela falta de uma interpretação correta e verdadeira daquilo que é a nossa missão, talvez viva assim. E quando eu falo igreja, eu estou falando a nossa parte. Porque se eu não sou uma igreja sozinho, e eu não sou, eu faço parte da igreja. Mas dentro do contexto de igreja eu tenho a minha responsabilidade. Eu tenho a minha missão. Eu preciso de algum jeito estar vivendo Jesus para o mundo. Pedro vai dizer na sua carta que nós devemos saber responder a cada um a razão da nossa esperança. E se eu perguntar aqui para você, vir aqui à frente e dar o seu testemunho da razão da sua esperança, o que você vai falar? Você tem isso bem claro na sua cabeça, na sua mente? Que daqui a pouco a gente está tão absorto com as outras coisas do dia a dia, que a gente esquece de que tem que evangelizar intencionalmente, porque se a gente ainda está respirando, se a gente ainda está vivo aqui, é por conta da nossa missão. O dia que Deus fala assim: olha, ele não tem mais missão nenhuma lá, Deus recolhe. Se fosse para a gente se converter só para ficar louvando a Deus, então no ato da nossa conversão, Deus já recolhia a gente e levar para a eternidade. E lá a gente vai ficar louvando a Deus, né, e não vai precisar pregar para ninguém. Mas enquanto aqui nós temos que fazer diferença, a nossa sociedade tem que ser melhor. A minha classe, onde eu estudo lá, tem que ser melhor, por causa da minha influência positiva. Mas muitas vezes lá na sala de aula que eu estudo, é uma sala de aula que é pior, por causa da minha influência, que é maléfica. No meu emprego, muitas vezes, que deveria ser melhor, por causa da minha influência, muitas vezes ele se torna um lugar pior, porque eu sou um chato, um cristão que não dá bom dia para ninguém, não dá risada para ninguém, daí quando pode passa os outros para trás. Como é que é a nossa intencionalidade em relação à nossa missão? Missão que a gente recebeu aqui. Por isso que eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus 28, 18. E até o fim eu vou assim, essa tosse. Pois a Isla me receita uma coisa aí, viu? Já está dando receita ou não? Coisa, estou precisando de uma. Mateus 28, 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a minha proposta hoje é trabalhar discipulado em pequenos grupos. Mas primeiro a gente tem que trabalhar um pouquinho sobre discipulado. Qual foi a ordem de Jesus?
aquilo que a gente chama de grande comissão. Por que é comissão? Porque é uma missão com alguém. É uma missão coparticipativa. Nós participamos da atuação do Espírito Santo. Por isso que é uma comissão, não é uma missão só da igreja, porque ela não tem poder para isso. Não tem. Eu e você não temos poder para mudar a vida de ninguém. Não temos. Mas por que a gente fala para o outro? Por que a gente quer mudar a vida do outro, nesse sentido dele também entender a verdade da palavra? Porque a gente acredita na obra do Espírito Santo. Por isso que é chamado entre os teólogos de comissão, a grande comissão. Então, Jesus chega para os seus discípulos, depois de haver ressuscitado, já está nos preparativos agora para ser assunto aos céus, e nesse meio tempo Jesus diz assim: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. 3 anos passei com vocês, preparei vocês, agora que vocês possam ir pelo mundo, preguem o Evangelho, façam o quê? O que é um discípulo? Alguém poderia me definir? O que é um discípulo? Eu sei que você sabe, só não quer falar, está tímida, né? Discípulo é alguém que segue outro alguém, não é verdade? Então, eu sou discípulo do fulano de tal. Tem muita gente aqui discípulo de alguns filósofos aí das mídias sociais, né? Porque o cara segue, escuta aquelas filosofias gregas, de tragédias gregas. Infelizmente aquilo se torna uma verdade maior do que a Bíblia para muitos cristãos. Fala, nossa, como o Pondé fala bem, né? Como o Karnal, como não sei quem. Nossa, olha só, a gente vai passar vergonha se a gente discutir o Evangelho com essas pessoas e tal e tal. Onde está a sabedoria desses sábios em relação à eternidade? Porque eles sempre eles vão te falar algumas coisas interessantes aqui, mas a vida deles é baseada na tragédia grega, nas filosofias antigas gregas. Tudo termina mal. Pode escutar, pode ver, não há esperança. Já desse até o Karnal falou: nossa, admiro muito Paulo, eu não consigo acreditar nesse Deus que Paulo acredita, mas se eu pudesse escolher, eu queria acreditar. Porque é uma vida absolutamente diferente. Quando a gente enfrenta os problemas, a gente vê além. Então, nós somos discípulos de quem? Em primeiro momento, Jesus está falando aos seus discípulos. Você se considera um discípulo de Jesus? Obviamente, se você está aqui nessa noite é porque sim, você se considera um discípulo de Jesus. Mas agora você tem uma missão também. Ou você acha que essa missão, ela é dada a quem? Só aos pastores? Jesus chegou lá para o Pedro, Tiago e João e falou: vocês vão ser. Tiago, você vai ser o pastor lá em Jerusalém, então é você, viu, Tiago? Você que vai aí. Foi assim? Não foi. Quando o Espírito Santo vem sobre as 120 pessoas no cenáculo, veio sobre todas. Claro que nós somos um corpo, temos as nossas atribuições, uns fazem de um jeito, uns fazem umas coisas, outros fazem outras, mas sempre nesse complemento para edificar a igreja e rumo à evangelização. Todos nós precisamos saber a razão da nossa fé e precisamos passar isso para frente. Então, a mensagem que Jesus fala é para todos nós. E aí, ele diz que nós temos que saber pregar, mas temos que fazer discípulos. Então é um discípulo do mestre que agora faz outros discípulos, para que eles sejam discípulos não seus, mas também do mestre. A gente não faz discípulos da gente e para a gente. Uma pegada diferente. A gente faz discípulos
para o nosso discipulador maior, Jesus, né? Mas assim, nessa pegada, você lembra de ter feito algum discípulo para Jesus? Quem você está discipulando para Jesus hoje, assim, agora? Se você lembrar, olha, intencionalmente, pastor, eu estou trabalhando com esse meu colega, essa minha colega, essa pessoa aqui, intencionalmente eu estou fazendo isso, né? Então, se Jesus ali chega e fala, tem essa grande comissão, isso faz parte da nossa vida cristã, nós nascemos de novo para isso. A gente nasceu para obedecer a Jesus, Ele é o nosso mestre, então Ele nos ressuscitou dos mortos, estávamos mortos nos delitos e pecados, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Deus fez isso em Cristo, e agora eu com vida, preciso que Cristo cresça e que eu diminua, porque o meu eu está ali, mas a vontade de Cristo tem que sobressair, não a minha. E aí eu fico pensando, irmãos, em termos de igreja, como nós falhamos nessa questão. A gente acha que talvez ser igreja se resume ao fato de vir aqui aos domingos, ou numa programação especial, ou participar de um acampamento, ou num sábado, e a gente se reúne, e a gente bate palma, e a gente canta, e a gente toca, e a gente louva, a gente escuta uma palavra, e daí vai embora. Aí chega em casa, nada muda, aí vai no trabalho, para quem trabalha, a gente é difícil, emocional complicado, e daí que a gente quer falar do amor de Jesus para uma outra pessoa, para desencargo de consciência, mas a pessoa não quer nem ouvir, porque ela fala assim, para ser um crente igual a você eu não quero, nem ser crente. Então há uma necessidade de uma mudança estrutural, temos que ser discípulos, e a partir disso, a gente vai fazer discípulos. Precisamos. Por quê? Porque, gente, toda autoridade, Jesus fala, eu já venci. Vai na minha. Pode confiar. Eu venci. E nesse sentido de Jesus trabalhar isso nos discípulos, Ele então os envia em seu nome. Por isso que nós vamos fazendo discípulos, colocando-os na igreja, aí instituição ou organização e organismo, porque na verdade, irmãos, igreja, quantas igrejas existem nesse mundo? Quantas você acha aí? Quantas igrejas existem no mundo? Milhões já? Fala aí, irmão lá. Uma só. E é verdade. Questão de organismo, só tem uma igreja. Então a pessoa vai fazer parte da igreja de Cristo, do organismo. Agora ela vai frequentar a organização A, B, C ou D, enfim, né? A gente quer que as pessoas, agora a gente como presbiteriano está numa fase bem interessante, que muitas pessoas estão frustradas com esse neo-evangelicalismo por aí fora, e elas estão voltando, ou estão chegando, mas muitas vezes a nossa cabeça dura não as acolhe, a nossa falta de saber lidar com pessoas não acolhe gente diferente. Isso é um problema. Então a gente tem que repensar a nossa maneira de sermos discípulos, de entender a igreja e de viver para servir o próximo. Então a gente vai, a gente chama para a igreja e a gente cumpre a obra, a vontade do Senhor nesse sentido. Então, o método do pequeno grupo, e ali você trabalhar essa questão do discipulado, o pequeno grupo é mais um método
A gente não pode, irmãos e irmãs, nós não podemos sacralizar métodos. O método não salva ninguém. Aliás, só a graça de Jesus que salva. Mas a gente vive princípios da palavra. Esses não são negociados. Aquilo que está na palavra, por exemplo, método de batismo, qual é o certo? A igreja A fala isso, a igreja B fala aquilo, a igreja C fala aquilo, a igreja D, que é presbiteriana, vai falar que nós adotamos o batismo por aspersão, porque ele é bíblico também, mas nós não condenamos as outras formas de batismo, porque entendemos que mais importante que a forma é o princípio. É o princípio. Então, você é um presbiteriano, uma presbiteriana, você fala assim, nossa, legal, a nossa igreja, ela é aberta a métodos. Nem tanto. Às vezes a gente sacraliza aquilo que não poderíamos sacralizar. Você mudar alguma coisa numa comunidade que se reúne em torno de Cristo, muitas vezes, é muito complicado. Porque as pessoas, com o passar do tempo, aprenderam a sacralizar métodos. E aí eu falo assim, nós somos uma igreja tradicional em nossos princípios, até litúrgicos e tudo mais. Mas quando nós nos tornamos tradicionalistas, aí é o perigo. Aí é uma doença. Aí é mais importante ser tradicionalista do que servir a Deus, do que amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então, antes de mais nada, o que eu quero deixar para você é que grupo pequeno é mais um método que, nesse tempo de agora, está sendo um método eficaz. Pode ser que daqui a 50 anos não seja mais, daqui a 100 anos não sei, mas agora é um método interessante. Por exemplo, quando a China entrou nessa questão do comunismo e o cristianismo começou a ser perseguido, o Ocidente disse, a igreja na China acabou, não tem mais, não se tinha mais notícias da igreja na China. Algumas poucas pessoas tentavam vender Bíblias ou levar Bíblias clandestinamente, a gente escutava aquelas histórias e tudo mais, e agora que houve uma mudança na lei, se abriu novamente para o Ocidente, e quando o Ocidente foi lá para evangelizar a China, percebeu que a China já está muito mais evangelizada do que o próprio Ocidente. Por causa do quê? Eles utilizaram um método de pequenos grupos nas casas para continuar sobrevivendo. Os templos foram fechados todos, mas nem por isso a gente deixa de servir ao nosso Deus. Vamos ser perseguidos? Vamos para casa, vamos para as casas. Os primeiros cristãos iam para o cemitério. Só hoje tem medo de cemitério. Os primeiros iam lá para as catacumbas, faziam seus cultos a Deus lá. Quando os nossos métodos colocam no centro a salvação do homem, Erasmo de Roterdã diz que isso é complicado. Ele diz que o ponto final deveria ser tudo para a glória de Deus. Então, até o método, até tudo que a gente faz, não é pensando primariamente na salvação do outro. Isso não é obra nossa. Mas eu faço porque eu tenho que fazer, para glorificar o nome do Senhor. Eu não fui criado para outra coisa, a não ser para ser sal da terra e luz do mundo. Glorificar o meu Deus. Quando as pessoas olham, elas então podem glorificar a Deus. Então, nós não evangelizamos para salvar. Mesmo que Paulo use esse termo lá na sua carta aos Coríntios, se nós estudarmos um pouco melhor, você vai perceber que ele não está falando dele propriamente salvar, mas como um instrumento de Deus. Ele é usado para salvação. Então nós evangelizamos não para salvar as pessoas, nós evangelizamos para adorar a Deus. Faz parte da nossa adoração. É o estilo de vida daquele que nasceu de novo. Ele é um adorador.
em todos os momentos. E aí, você vai ver que Jesus diz para os discípulos lá em Mateus 4,19, que ele faria deles pescadores de homens. Ok, eu adoro a Deus evangelizando, mas eu tenho que usar a minha inteligência que Deus me deu na evangelização. Porque nós usamos a nossa inteligência na construção de uma casa, nós usamos a nossa inteligência até para comprar uma roupa, alguns não, mas a maioria, né? Nós usamos a nossa inteligência. Vai pescar, por exemplo, falar de pescadores de homens. Você vai pescar, sei lá, dourado, peixe aí. Você vai usar que tipo de... Você tem que saber a isso que você vai usar, não é? Você chega lá e joga o anzol lá de qualquer jeito com um pedaço de pão, não vai pegar. Tem que ser uma isca que vá por cima da água e tal. Já o bagre você tem que jogar uma isca que vá lá embaixo, porque ele é um peixe que fica mais embaixo. Então, nessa questão do ensino de Jesus, de nos fazer também pescadores de outras pessoas, nós temos que usar a nossa inteligência. Se uma coisa não é mais funcional, por que se essa coisa não é sagrada, ela não funciona mais nesse sentido, por que a gente não migra para uma coisa que passa a funcionar? Claro, é muito difícil deixar algumas coisas, mas nós temos que ter inteligência e desprendimento, senão a gente vai estar preso não ao Evangelho, mas a qualquer outra coisa que talvez justifique a nossa consciência. Porque, infelizmente, nós somos pessoas assim rápidas para trabalhar a nossa consciência. Para trabalhar no sentido de que, minha consciência está tranquila. Então eu fui na igreja essa semana, minha consciência está tranquila. Percebe? Você passou de largo lá do cara caído na rua, mas você foi para a igreja. Você não estou tranquilo, que eu fui lá. Mas o samaritano mostra para a gente que a gente também adora a Deus ajudando os outros. Que culto em qualquer lugar. E o comunitário é um privilégio para todos nós. É um símbolo do céu nesse sentido. É um símbolo da igreja nesse sentido. Mas tem outras coisas muito importantes que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Então, a diferença entre aquela pessoa que foi só evangelizada, o povão, que via os milagres de Jesus, e a diferença do discípulo. O evangelizado até percebe o que Jesus está fazendo ali e tal, conhece Jesus de longe. Mas o discípulo conhece Jesus de perto, anda com Jesus e imita Jesus. Sede imitadores de Deus, diz Paulo à igreja. Você está imitando Jesus? Então, métodos sempre foram utilizados de formas diferentes. Por exemplo, em Atos capítulo 5, mostra a igreja já com algum método de culto, de evangelização. Você vai lá no versículo 42, por exemplo, diz que todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Todos os dias. Todos os dias de casa. Quer dizer, a vida deles era ir na igreja e cultuar Jesus nas casas. Era um método lá no começo. Se a gente tentar reproduzir hoje, a gente vai passar fome como eles depois passaram. Porque eles vendiam tudo que tinham, iam levar lá aos pés dos apóstolos, mas com o tempo, porque eles achavam que Jesus ia voltar logo, né? Jesus não voltou, tão logo assim, depois eles passaram algumas dificuldades. Então a gente vai repetir algum tipo de método
Mas qual é o princípio aqui? O culto, o encontro. Então, se não posso fazer todo dia, a gente vem para o culto 1, 2, 3 vezes por semana, e de casa em casa, uma boa maneira também de convidar os nossos vizinhos. A igreja cresceu. Alguns falam assim, não, pastor, esse negócio de grupo pequeno não dá, porque as igrejas têm que ter no máximo 200 membros. E o que dizer da primeira, que teve 5.000 membros logo nos primeiros dias? Mais uma desculpa para a gente, para a mediocridade da gente, de muitas vezes não trabalhar a igreja para crescer. Ah, mas não sei o que tal. Porque um pastor só dá conta de... Todos nós temos que ajudar a nos cuidarmos uns aos outros, mutuamente, diz a palavra. A liderança, pastores, é mais uma pecinha da engrenagem que é o corpo. A gente joga tudo para lá. Problema nosso, irmãos, que a gente meio que terceirizou esse negócio do serviço a Deus. Eu estou pagando aí para alguém fazer. Eu dou meu dízimo, eu estou pagando para alguém. Mais uma besteira nossa, que muitas vezes a gente usa para trabalhar a nossa consciência, tentar abrandá-la. Mas aqui você vê a igreja utilizando esse método de ensinar, de pregar Jesus Cristo, também nas casas. Paulo usou métodos. Abra a tua Bíblia, lá em 1 Coríntios 9, a partir do versículo 16. Oi. Olha só, 1 Coríntios 9, a partir do versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa o quê? Essa obrigação. Você sente assim esse peso também? Ah, eu não sou Paulo? A gente tem que resgatar mais esse espírito paulino na nossa vida, irmãos. Tem que olhar e falar, cara, eu tenho a obrigação, sim. Pesa a obrigação, porque, cara, Jesus não me salvou para ficar de braço cruzado. Jesus não me salvou, porque se Ele me salvasse só para mim e para o céu, Ele já teria me levado. Então eu estou aqui ainda. E mais importante do que o meu estudo, o meu trabalho, a minha família, é o reino, os valores do reino, é viver o reino, é adorar ao Senhor. Isso inclui também, obviamente, a nossa intencionalidade, inteligência voltada com a intenção de alcançar o outro. Não sendo falso, obviamente, né? Tentando enganar as pessoas, não. Mas sendo aquilo que Jesus quer que a gente seja, servo um do outro. E Paulo diz assim, olha, eu estou pregando o evangelho, isso não é glória para mim, ou Paulo aí. Não, é porque é uma obrigação mesmo. Porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, então a responsabilidade de dispensar o que me está confiado. Então tem duas maneiras de pregar o evangelho. Assim, livremente, assim, falar, não, é gostoso pregar o evangelho. É bom, eu faço isso porque eu gosto de fazer isso. E a outra maneira, constrangido. Você nem gosta de fazer isso, mas você tem que fazer. Você sabe que você tem que fazer. Porque você é despenseiro dessa graça. Então seria legal. Mas, irmãos, a luta contra a nossa natureza é que nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer, não é verdade? Nem sempre. As propagandas da Globo e da mídia de uma forma geral, desses filósofos aí, as filosofias modernas agora que são antigas, trabalham sempre a ideia. Qual é a ideia? Seja feliz. Seja feliz, não importa o que aconteça ao teu lado, seja você feliz, aproveita tudo. Então é a
é a vazão que você dá da tua natureza. E quanto mais vazão que você vai dar à sua natureza, mais bestial ela se torna. Por isso você vê algumas pessoas sem Deus aí fazendo algumas coisas quase que irracionais. Não, mas é que eu gosto de fazer isso. É que é bom fazer isso. Principalmente na área sexual. Se você olhar aí alguns movimentos, né? Então o que a palavra sempre propôs para nós? Minha natureza tem que estar na cruz. Eu estou crucificado e Cristo vive agora, porque Jesus foi crucificado para que eu pudesse viver. Então essa minha vida não é mais minha, é dele, ele comprou. Então a minha natureza vai para a cruz. Então nem sempre a gente faz porque gosta de fazer. Tem muita coisa que como pastor eu não gosto de fazer. Olhando para a minha natureza. Eu tenho que fazer. Porque sobre mim pesa essa obrigação. Nesse sentido. E tem outro tanto de coisa que eu adoro fazer nesse sentido. Gosto mesmo. Vai mais com a minha cara. E aí é bom, a gente faz de forma bem livre e tal. Mas sendo livre ou não, não faça só o que você gosta não, meu amigo. Faz aquilo que você precisa fazer. Quanto mais você faz, mais depois você vai gostando de fazer. Essa é uma coisa muito boa que acontece também. Nesse caso, qual é o meu galardão, continua Paulo? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Jesus me libertou, o evangelho me libertou. Agora, isso me deu uma consciência de servo, porque eu quero ganhar o maior número de pessoas possível. Já pensou? Olha o que Paulo fala aqui. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Inteligência, meu amigo. O que adianta a hora o Paulo ir lá nos judeus e ficar falando das filosofias gregas? Ia ser uma falta de bom senso, de inteligência. Então a gente tem que trabalhar a nossa inteligência. O que pode dar certo nesse mundo onde as pessoas não têm tempo para Deus, onde as pessoas não gostam de igreja, organização, as pessoas não gostam mais. Quem gosta sou eu e você, que encontramos Jesus, encontramos o caminho. Mas muita gente olha a igreja na televisão e vê lá só pastor pedindo dinheiro. É aquela generalização que eles fazem. Eles não querem, eles passam longe. Eles fazem o sinal de cruz credo quando passam na frente da igreja. Então como é que a gente vai fazer para alcançar essas pessoas? Que elas também podem ser alcançadas pela graça de Jesus. Ah, não, pastor, mas se eles não forem eleitos, pelo amor de Deus. Paulo era o camarada que mais falava de predestinação na Bíblia, mas olha o quanto ele fazia. Justamente porque a gente acredita na eleição e que a gente vai nesse meio procurar esse povo. Que Deus tem seus eleitos ali também. E se a gente não for, Deus vai mandar outras pedras lá irem, e a gente vai perder. Outras igrejas, muitas vezes não tem essa teologia bonita que a gente tem, vão crescer muito mais do que a gente, nesse sentido. Então, para que os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, aos gentios, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Irmão, você faz tudo por causa do Evangelho? Então a gente tem que urgentemente restabelecer a nossa visão que temos de discípulo
e discipulador. Paulo vai trabalhando nas igrejas, ele passa pelas igrejas, e qual é a metodologia de Paulo? Trabalhar liderança. Líder trabalha líder. Por isso que o pequeno grupo é muito interessante nesse lado, porque é uma ótima maneira de você estar criando líderes. Paulo, quando trabalha essa questão de lideranças, nas suas viagens missionárias, ele investiu biblicamente em mais de 100 líderes. Mais de 100. Agora, em Campo Mourão, a gente trabalhava com pequenos grupos, enquanto eu era pastor lá. E eu tinha mais de 50 líderes de pequenos grupos, trabalhando e assim, pastor, mas e daí os caras podem abrir uma outra igreja? Olha, que abram se quiserem. Agora você vai trabalhar a pessoa no amor, no temor, lutando, trabalhando os princípios do amor e da palavra do Senhor. Você tem um encontro, o líder vai ter um encontro mensal, no mínimo, com seus liderados. A gente tinha ali 10 grupos, eu tomava café todo mês com todos eles, todos os líderes, para estar sempre passando a ideia de como é que a gente tem que fazer segundo Cristo. E essas pessoas iam crescendo, e não são neófitos na fé, são pessoas que vão sendo trabalhadas. Então, quer dizer, questão do pequeno grupo, a gente, vamos dividir a igreja em um monte de pequeno grupo. Não funciona. Tem que ter um método para isso. Você tem que visualizar quem é a possível liderança da igreja e começar a trabalhar com essas pessoas. Vem para cá, vem para cá, vamos sentar, é assim, é esse método. Ok, vamos junto? Você acha que dá? Você consegue daqui a pouco liderar um pequeno grupo? E a gente começa com um grupo protótipo, e daí ali as pessoas vão sendo ensinadas. No pequeno grupo, via de regra, isso pode mudar de grupo para grupo e tal. Mas no pequeno grupo, quando a intenção dele é evangelização, então sempre é aquele negócio assim, feijão com arroz mesmo, para pessoas novas, chegando. Não vai ser debatido num pequeno grupo temas polêmicos profundos, nem pode. Aí tem escola dominical, método melhor aqui na igreja, para a gente debater coisas mais profundas, um instituto, alguma coisa assim. Mas a gente está ali lutando para evangelizar. Então Paulo treinou essas pessoas. Quando Tito, que é um jovem, Paulo colocou lá como pastor em Creta, ele também diz para Tito: treine seus líderes, escolha bons presbíteros, escolha bons diáconos, pessoas assim, 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 assim. No capítulo 2, Paulo diz: ensine os velhos, ensine os jovens. E no capítulo 3, Paulo diz: seja exemplo sobre tudo. A grande questão hoje da nossa liderança muitas vezes é a falta de ser exemplo. Precisamos ser exemplo, senão tudo que a gente constrói vai por água abaixo. Então, a gente já viu aqui essa questão da metodologia em relação a próprios personagens bíblicos. Quando Moisés estava lá no deserto também, o Jetro lhe deu um conselho legal sobre metodologia. Então, metodologia, a Bíblia apresenta muitas metodologias, e a gente também tem que fazer uma leitura do nosso mundo e trabalhar isso, né? Essa questão de pequenos grupos, há uma necessidade. Uma coisa que eu só estou colocando para vocês é a questão bíblica da coisa, do discipulado. Por que ele é eficaz hoje em dia, no nosso mundo? Primeiro, porque muita gente que a gente convida para a igreja não quer vir para a igreja. Mas se você convida para a sua casa, quem sabe a pessoa vá. Segunda coisa é que o pequeno grupo aumenta muito a liderança da igreja. Tem muitos líderes que vão sendo formados.
Porque o cara vem para a igreja, muitas vezes, a igreja vai crescendo, chega a 200, 300, 400 pessoas. Num culto não dá para você utilizar todo mundo, irmão. E tem muito líder que se sente frustrado na igreja porque não está fazendo nada. Eu podia fazer um pouco mais, mas veja bem, o louvor já está cheio, escola dominical já tem professor que chega, não sei o que já tem que chega, não sei lá e tal, e tal, e tal. E aí no pequeno grupo há sempre espaço para todo mundo. A pessoa pode trabalhar isso. E é uma evangelização bem tete a tete, né? De conversa mesmo, não uma conversa muito demorada, mas é fantástico. Para jovens, por exemplo, nas universidades, nós recebemos jovens de várias cidades que vêm estudar aqui, pelo menos lá em Camorão, que era também um polo universitário, vinham jovens de outras cidades, aonde que eles começavam a se encontrar na igreja, quando eles eram convidados para ir para o pequeno grupo. O cara começa, porque a igreja o que é? A igreja é muito grande, ela é impessoal. Se você entra e sai, muitas vezes um ou outro vai te cumprimentar, mas talvez nem pergunte o teu nome. Aonde você é, isso, aquilo. Que muitos falam, será que essa pessoa é a primeira vez ou não? Porque as pessoas já não se conhecem, mas todo mundo não se conhece mais. Então, é interessante ter uma estrutura de pequenos grupos. O que acontecia? Chegava um visitante de primeira vez, pegava ali, se ele quisesse deixar os dados dele, via onde ele morava e tal, e já pedia para um líder de pequeno grupo já começar a ir ali, atrás da pessoa. E aí a pessoa que vem para a igreja fala, nossa, esse povo aí é atencioso. Todo mundo gosta de atenção, irmãos. Mas você pode dizer assim, pastor, mas a igreja a pessoa não vai lá para receber atenção, nós vamos só lá para louvar Deus. Você que está com 30 anos de igreja, você pensa assim, porque você já cresceu, você amadureceu. Mas o cara que nem nasceu de novo, ou um crente infantil, precisa ser cuidado. Eu não tenho a tua maturidade nem a minha. Então uma das boas formas nesse lado da gente entrosar as pessoas na igreja é o pequeno grupo. Porque a gente recebe muito visitante, não sei, as igrejas que vocês frequentam, sempre tem um ou outro visitante. E aí um olha para o outro e fala, o que a gente faz com o cara? Ele não sabe o que faz. O pequeno grupo é uma boa saída de você começar a andar junto, semanalmente, com a pessoa, discipulando a pessoa para Jesus. E a coisa vai crescendo, porque o teu amigo vai chamar o outro amigo dele, ele gostou, ele vem. Aí o outro vai chamar o outro. E a coisa vai acontecendo. Deus vai acrescentando as pessoas quando nós nos disponibilizamos a cuidar delas. Por que Deus vai mandar para a nossa igreja pessoas se a gente não consegue cuidar delas? Deus não manda. Manda uma ou outra ali só de passagem para dizer assim, melhorem, gente, usem a cabeça. Então hoje nós, igreja presbiteriana, irmão, nós estamos num tempo de faca e queijo na mão. É só a gente conseguir romper com algumas coisas meio doentias. É só a gente começar a abrir o coração e amar Deus sobre tudo, todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, porque as pessoas hoje no Brasil estão querendo uma teologia mais concisa, jovens, estão querendo um negócio melhor do que só chegar aqui e chorar. Na minha época era assim, você chegava na igreja e chorava, hoje Deus agiu, chorei. Passou essa época, vocês estão mais evoluídos nesse ponto aí. O cara não chega na igreja mais para chorar, ele chega na igreja para... O que eu vou aprender hoje? Da palavra. Use isso então, meu irmão. E louve a Deus por essa geração aí. A gente pode conquistar essa geração. Pode conseguir trabalhar isso no coração das pessoas. Ok, eu recebi um aviso, temos ainda 10 minutos, mas
Claro, não falei tudo que eu queria, só que eu preciso abrir aí para perguntas para vocês, né? Falei muito pouco sobre metodologia, né, nessa questão, funciona assim, assim, assim. Por quê? Porque cada contexto é diferente. Você não pode achar que tudo é a mesma caixinha. O mesmo pequeno grupo, do jeito que era lá em Campo Mourão, vai ser... Não, eu preciso chegar aqui, ver como é que as pessoas pensam aqui e trabalhar uma metodologia. Mas o pequeno grupo, nesse sentido, pela minha experiência, foi muito funcional por onde eu passei. Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Talvez você ache que é G12, essas coisas. Isso. Existem as metodologias sagradas. Você entra no site de Igreja em Células e você vai ver uma metodologia doida lá. Tem nada de bíblico em muitas coisas. A heresia sempre é assim, né? Ela vem misturada. Ela coloca uma verdade com a mentira e é por isso que ela é muito mais nociva. Então a questão a igreja presbiteriana nesses últimos anos, ela tem estudado a questão dos pequenos grupos e a importância deles. Então logo logo você vai perceber a própria igreja, aliás, já está trabalhando, né? Os nossos altos escalões já estão trabalhando, inclusive um material em relação a essa questão de pequenos grupos. Porque a gente não aceita o material da Igreja em Células. A igreja no último Supremo Concílio, graças a Deus, botou um ponto final. Falou, olha, o material da Igreja em Células. Eu uma vez não havia lido o material da Igreja em Células e um pastor falou assim, você compra o material e passe para os seus líderes. Eu comprei e passei. E aí, maior erro, né? Passei sem ler. Nossa! Aí quando eu comecei a ler, eu falei, recolhe tudo esse negócio aí. Nem que eu tiver que pagar do bolso aí agora, foi um dinheiro jogado fora, né? Mas assim, G12 não é base para pequeno grupo bíblico. Igreja em Célula também não é base para pequeno grupo bíblico. Claro que a gente, de forma inteligente, pode utilizar algumas coisas, algumas metodologias. Você pode leia as coisas e retém aquilo que é bom a partir da palavra de Deus. E você mesmo vai estar trabalhando e você mesmo vai estar... Deus vai estar dando crescimento. Existem algumas maneiras, como a gente trabalhava lá. Por exemplo, a gente entendia o seguinte, porque não era grupo assim, chegou a 15 pessoas, tem que multiplicar. Tinha grupo lá em Campo Mourão com 30 pessoas. Eu, particularmente, já achava que não dava muito certo. Que é mais um culto que você vai fazer. Não consegue... Pequeno grupo para mim, umas 10 pessoas, assim, para a gente debater e conversar sobre a palavra e falar. Olha, entre jovens até pode ser menos. Entre famílias, 15, estourando 20 pessoas. É um número assim que cabe dentro das casas, é tranquilo, mas há uma iniciativa intencional de que o líder, que tem ali uma pessoa também que o auxilia, então é uma situação assim, vai ter o líder do grupo, aquele que responde pelo grupo, aquele que eu acompanho mais diretamente e tudo mais. Então essa pessoa, os estudos eram todos feitos por mim, né? Ela vai lá e passa, a pessoa conversa e tal. E ela vai percebendo quem pode. Não é horário ainda não, né? Tá. Ela vai percebendo quem pode, daqui a pouco, entrar para a questão do treinamento de liderança. Então, se você percebe, olha, esse cara aqui tem umas participações boas, ele conhece de Bíblia, é uma pessoa que já tem um tempo bom na igreja, pessoa comprometida com Deus, gosta de cuidar dos outros. Pastor, tem o fulano lá. Eu já tenho lá eu, auxiliar, mas tem o fulano, tem o Beltrano já, que podem. Então eles eram
colocados também para fazer uma classe que a gente chamava de treinamento de liderança, dentro dos nossos princípios cristãos. E claro, apresentando algumas metodologias e tudo mais, mas sempre dentro do princípio daquilo que é ser agora um líder de pequeno grupo. E quando esse grupo achava então por si que poderia multiplicar em 2 para continuar evangelizando, que o que acontece? É tão bom o convívio, é tão bom a comunhão, ela é tão boa, que as pessoas com o tempo elas não querem multiplicar. Elas não querem falar, vamos formar 2 grupos desse um. Não, vamos ficar tudo junto aqui, porque está tudo tão bom e tal e tal. É próprio de presbiteriano isso. Né? Mas o que você tem que trabalhar no coração das pessoas? Que aquilo que é bom para você, você tem que repartir. Senão é mais um egoísmo, a expressão de egoísmo. Então a vitória quando o grupo consegue multiplicar, por quê? Ele novamente se torna, por isso que é pequeno grupo, ele novamente se torna pequeno para continuar evangelizando. Que se ele chega a 20, 30 pessoas, você faz o quê? Na prática eu vi isso. A pessoa se desestimula de convidar outras pessoas, fala assim, a casa é pequena, não vai caber. E outra coisa, hoje eu não vou, porque, ninguém vai sentir tanta falta de mim mesmo, não. Vai ter gente suficiente. Agora, se é um pouco menos de gente, aí você meio que, aquela coisa da obrigação, né? Você fala assim, não, eu tenho que ir, eu tenho que dar moral lá para o grupo, eu tenho que ajudar os meus irmãos. Eles levam alguma pessoa nova hoje, aquele negócio. Então, há um comprometimento um pouco maior. Então, essa questão. Mais alguma pergunta? Respondi, irmão? Mais alguma pergunta? Olá. Olha, irmão, a igreja presbiteriana, ela não quer mais que a gente use a terminologia célula. Mas é só uma terminologia. Para mim, e por mim, não importa do que a gente chama o negócio. Não importa, se quer chamar até de UMP pode chamar. Né? A terminologia pouco importa. Talvez há essa orientação para não ser chamado de célula por causa da questão de as pessoas poderem aliar ao ministério Igreja em Células, que a gente não é e não participa desse ministério Igreja em Células. Diz que a igreja falou, deixa esse nome para cá, a gente é inteligente também para criar outros nomes. Então assim, é uma questão mais de nomenclatura. Lá em Campo Mourão mesmo a gente chamava de células, porque isso foi antes da igreja dar essa orientação, porque é uma coisa já de 12 anos, todo o tempo que eu estive lá a gente teve esses pequenos grupos, e hoje eu estou tentando me acostumar a chamar de pequenos grupos e não mais de células, porque eu 12 anos chamando de células, né? Bom, isso é por conta dessa questão. A célula multiplica e tal, então é como o corpo. Grupo familiar e cuidado mútuo. Bonito. Aham. Uhum. Lá foi muito forte essa questão, né? Os grupos familiares. Mas ok, irmãos, né, eu tinha muito mais coisas para falar, mas eu espero aí. Você quer fazer uma pergunta? Boa. Questão do estudo, né? Que é uma. Aí todas as células funcionam com o mesmo estudo, a não ser que a pessoa fala, pastor,
eu queria que o senhor fizesse algo mais voltado para isso. Então, todos os estudos passam pelo pastor da igreja, né? Pelo menos lá, nesse caso. E se eu colocar aqui no futuro, vai ser assim também, para a gente evitar qualquer tipo de problema teológico e tudo mais. Para os jovens, era uma outra pegada, o estudo era um pouco diferente, né? Então, é uma linguagem um pouco diferente, tudo mais. Tudo passa pelo pastor. Dá um trabalho. Fala, Marcelo, reverendo. Ah, tá. Não, a gente sempre priorizava o de fora. A nossa igreja era pensada para o de fora. Inclusive os cultos de domingo. Sempre a gente vê o que a gente vai comunicar com quem não conhece Jesus. Os estudos também. Não entendi? Ah, para levar as pessoas à igreja? Também, também. Não era uma coisa assim de Também, elas vão. É claro que quando você começa com esse trabalho com grupos pequenos, muita gente vai para a igreja. Num primeiro momento também tem muita gente que não vai, dos grupos pequenos. Aí muita gente vai para a igreja, porque ela vai ter convívio com os irmãos da igreja e vai gostar, vai querer, né? E a igreja ganha muito, as sociedades ganham muito, né? Sim, para os líderes, sim, tá. Não, mas aí, claro. Então aí é um segundo ponto. A pessoa quer se tornar membro, ela começou no grupo pequeno, ela foi para a igreja, ela gostou, agora quer ela se tornar membro da igreja. Então ela tem que passar pelo caminho que qualquer membro passa. Aqui chama de catecúmenos, lá a gente chamava de trilho. Não, não no pequeno grupo. Vai ter que vir para a escola dominical. Entendeu? Pequeno grupo é mais um encontro. É. Pequeno grupo não é uma igreja à parte que é um braço ali que a gente se ajuda e estimula as pessoas a virem participarem do restante das sociedades, da escola dominical, domingo à noite. E via de regra é assim que acontece. Muito bom.